Olá, vamos falar da deusa Mbokombo hoje. É uma deusa do povo Ngombe, que é um povo banto de uma região que hoje faz parte do Congo. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Flávia Esper e esse vídeo faz parte do Oráculo da Semana, onde eu conto várias histórias de deusas de diferentes mitologias toda semana e trago também uma mensagem que a história dessa deusa traz pra gente. Eu posto no nosso grupo, tá aqui na descrição o link. 3 cartas, vocês escolhem uma, e aí no dia seguinte eu trago os vídeos e as fotos das cartas lá no grupo com a resposta. Então vamos lá. Bom, pedindo já aí para vocês curtirem o vídeo, quem puder, tá? Essa deusa, ela tem uma história muito interessante. E ela é tida como a primeira mulher na Terra. Ela era filha do deus Akongo, que era o grande criador do universo. E ela era uma excelente cozinheira. E o que acontece? Esse Deus criou ali o universo, e aí tem 2 versões. Numa já tinha criado os humanos e não aguentava mais o barulho dos humanos. Noutra ele estava cansado, né, de ter criado o universo. De uma forma ou de outra, ele se retira para os céus para poder descansar ali de todo o trabalho que ele tinha tido. Em umas versões diz que na verdade ele era ranzinza. Não sei qual certo. Fato é que ele se retirou ali para o céu e levou com ele a sua filha, que tinha 2 filhos, um menino e uma menina. Só que ela gostava muito de cozinhar e fazia barulho ali com as panelas, e as crianças também faziam barulho, né? E ela gostava muito dos itens da terra. Então ela ia e voltava da terra para o céu para buscar os ingredientes das suas receitas. Numa certa altura, o Deus Pai ali ficou muito revoltado porque não aguentava mais o barulho, a confusão das crianças, o barulho das panelas. E o que ele fez? Como ela gostava muito da terra e ele gostava muito de silêncio, ele põe numa cesta vários ingredientes e sementes e coisas que ela pudesse usar e também continuar plantando na terra. Bota dentro da cesta a deusa Mokomo com os seus 2 filhos e desce a cesta até a terra e deixa eles lá. E quando ele faz esse movimento de deixar essa cesta na terra, o céu e a terra se distanciam mais, para que ela não possa voltar, né? Para que ela fique ali na terra. Bom, e aí o que acontece? Ela é tida como a deusa ancestral, né? Ela representa ali a energia dos ancestrais, a honra dos ancestrais, é a primeira mulher, é uma deusa mãe, se a gente quiser chamar assim também. E também é a primeira jardineira, né? Ela planta aquelas sementes, ela cuida, né? Ela nutre também, tanto pela questão do plantio quanto pela questão de fazer comida, né? Então é uma deusa mãe, é uma deusa nutridora, é uma deusa que traz essa sabedoria ancestral. E também em outras histórias que falam sobre como o mundo foi povoado a partir dos filhos dela, como o mal entrou no mundo, enfim. Ela acaba também representando a deusa que trabalha ali com equilíbrio entre feminino e masculino, entre o bem e o mal. É uma deusa que também tem a capacidade de dilatar o tempo, de transformar segundos em horas, horas em dias, dias em anos, né? Para que as coisas que precisam de tempo para ser vividas e sentidas possam ter todo o tempo necessário. Então é uma deusa profundamente acolhedora, é uma deusa que fala da gente dar o tempo dos nossos sentires, sejam de alegrias, de tristezas, né? Fala do equilíbrio entre opostos e entre complementos, né? Bem, mal, masculino e feminino. Vínculo e autenticidade, que é um tema de que a gente vai falar hoje com essa deusa. E fala também, essa história dela também fala essa necessidade que houve aí, né? De sair da casa ali paterna, ou das origens, do céu, para vir para um lugar onde ela poderia expandir a sua natureza, que ela já tinha, né? Bom, vamos começar por aí então. Hoje tem muita coisa para a gente falar. Ah, muitas vezes na nossa vida é preciso que a gente se afaste de onde a gente veio ou de onde a gente está num determinado momento para ir para um lugar onde a gente possa criar aquilo que tem mais afinidade com a gente. Isso tanto em termos de família, quanto em termos de amizades, quanto em termos de buscar um local que seja mais adequado ao que você quer,
de buscar um trabalho, ou uma empresa, ou sócios que sejam mais adequados com o que você quer, né? Muitas vezes a gente precisa sair de onde a gente está para que a gente encontre um outro lugar, uma outra rede, pessoas e base para que a gente possa expandir quem a gente veio ser aqui, a nossa verdade, né? Então, como ela poderia ter tentado fazer silêncio, ou o pai dela, o Deus, poderia ter feito com que, né, não houvesse barulho ou alguma outra coisa. Mas não, a solução qual foi? Ela gosta da terra, a terra tem os barulhos, tem o espaço, tem o que ela gosta de ingredientes. Então, há um momento desse corte em que ela é mandada nessa história para um outro lugar, mas é um lugar que realmente se torna ali a casa dela e que depois, né, dá origem ali à humanidade, enfim. Então, muitas vezes na vida da gente acontece esse movimento, né? Às vezes por vontade própria, da gente perceber que não cabe mais em um lugar, que se a gente quiser expandir, ou se a gente está aprendendo novas coisas, ou se a gente quiser ser honesto com o que a gente precisa de outros espaços ou de outras pessoas. E às vezes a gente faz esse movimento. Às vezes fazem esse movimento pela gente, né? Como no caso dela, que é posta ali na cesta e despachada para a terra. Em algumas versões da história, aparece falando que de ressentimento, de perdão, como se ela tivesse ficado ofendida com isso, né? E que ela fosse uma deusa de perdão e que não permitiu que seu coração ficasse amargurado. Na maioria das outras versões que eu vi, não acontece isso. Essa transição parece algo de alguma forma pacífico, tranquilo. Tenha sido tranquilo, tenha saído de casa ou do trabalho ou de um certo relacionamento de uma forma harmônica, num comum acordo, com as bênçãos, né, da família, ou tenha sido empurrada para isso, o movimento acaba sendo o mesmo. Então, essa história, uma das coisas que ela traz, tem várias camadas, mas uma das coisas que ela traz pra gente, para quem escolheu essa carta principalmente no oráculo, é observar se o lugar onde você está, as pessoas que você tem, o trabalho, seja qual for a situação em que você está hoje, ou a que você ainda está presa emocionalmente do passado, né? Realmente são lugares, espaços e pessoas que te permitem florescer a sua verdade, te permitem expandir, ser quem você é, fazer barulho se for o caso de fazer barulho, se expressar. Então essa é uma primeira questão. Outra questão, eu vou voltar para essa questão aí. Uma outra questão é que ela acaba por ser uma deusa como ancestral, como jardineira, como matriarca ali, ela acaba também sendo uma deusa por forte senso de comunidade. Né? Então, ela traz muito uma filosofia africana, que é o do Ubuntu, que é essa filosofia de que eu sou porque nós somos, né? A pessoa é uma pessoa através de outras pessoas, que é essa ideia ali de uma união, da necessidade que a gente tem do vínculo, da rede, da parceria, né? A solidão completa, né? Ela é inimaginável. Um bebê, né, largado sozinho, ou mesmo que ainda não seja tão dependente, mas uma pessoa em total, completo isolamento, ela não sobrevive, ou ela enlouquece, ela adoece. Né? Então, nós, como seres humanos, como mamíferos, né, precisamos do vínculo. O vínculo é uma necessidade. E essa deusa traz isso, esse senso de idade, né, de acolhimento, de equilíbrio entre os dois lados, para que essa comunidade possa se fortalecer. Né? Do tempo, às vezes, ali para digerir emoções, para resolver questões. Então, se a gente pegar essas duas partes da história, o que acontece dela sair do céu para vir para a terra e do que ela constrói ali com o que ela trouxe na cesta na terra, a gente pode falar de duas necessidades fundamentais de todo ser humano: vínculo e autenticidade. Então, nós temos duas necessidades muito fortes como seres humanos. Uma é a questão do vínculo. O bebê humano, né, quando a gente nasce bebê, se a gente não tiver vínculo,
alguém que cuide da gente, alguém que goste da gente, que dê colo, que dê afeto, que dê, né, proteção, que troque a fralda, que dê banho, a gente não sobrevive. Né? E o vínculo aí não é só um cuidado prático. Fizeram já experiências, né, com animais e até com crianças, enfim, dessa questão do afeto, né? Uma das experiências que eu me lembro, acho que era um macaquinho que tinha uma macaca de arame coberta ali com pelezinha, imitando a mamãe, né? E uma outra que tinha ali uma mamadeira, mas era toda de arame. E o macaquinho, ele corria para mamar, porque ele precisa também sobreviver fisicamente, mas ele ia se agarrar todo o resto do tempo na outra. E é como se fosse um vínculo, um contato. A gente precisa disso, né? Então, de um lado, a gente tem essa necessidade, que depois que a gente não é bebê, a gente sobrevive sem isso, mas não deixa de ser uma necessidade, faz falta, né? De um outro lado, que é o que o começo da história nos fala, existe a autenticidade. No caso dela, ela foi mandada para a Terra, que era um lugar de que ela gostava, ela já tinha afinidade, na sexta vai tudo que ela precisava, vão os filhos, etc. Vai o futuro, né? As sementes, os filhos e uma terra para povoar. Então ela vai na direção do futuro. Mas um futuro que tem a ver com a energia dela. Ela é retirada de um espaço que, por mais que ela tivesse vínculo ali, né? Ela não poderia ser autêntica. Ela era alguém que gostava de cozinhar com os elementos da terra, ela era alguém que tinha filhos, que fazia barulho, ela gostava de fazer barulho com as panelas dela ao cozinhar. Então ela não seria livre, autêntica, quem ela realmente é naquele ambiente. E nós temos as duas necessidades. Só que o que acontece? De ser quem a gente é, né? Expressar quem a gente é e ser amado da forma que a gente é e de ter vínculo. O que acontece geralmente? A gente aprende desde pequenininho a ir podando partes nossas que a gente entende que os outros não gostam, né? Por quê? Porque a gente quer ser amado, a gente quer pertencer, a gente quer ser aceito. Né? Na adolescência, a gente vai em busca de grupos que tenham mais a ver com a nossa energia. Já tem ali uma buscazinha de autenticidade, mas ainda se sujeitando ao grupo e muitas vezes fazendo o que o grupo quer, se vestindo como grupo, mesmo que isso não faça sentido tanto pra gente. Então, essas duas necessidades de ser quem nós somos, ter vínculo, elas estão ali desde sempre, só que num primeiro momento, muitas vezes a gente deixa de lado a autenticidade e vai se moldando para ser aceito pela família, para ser amado, para sobreviver, né, para ser aceito socialmente. E chega um momento, muitas vezes, que essa autenticidade ali está perdida. E ela precisa ser resgatada. E ela precisa ser resgatada sem deixar de lado a necessidade do vínculo. Muitas vezes, ou a gente abre mão de ser quem a gente é para ter um vínculo, um relacionamento, para ser bem amado, para ninguém falar mal da gente, para ser bem visto, para pertencer. Ou a gente vai para o extremo oposto. Eu sou assim, ninguém precisa gostar de mim. Mentira, precisa. Tá? Isso é a maior balela. É que nem dizer eu posso fazer tudo pelo outro e não preciso ser quem eu sou. Também é balela. A gente precisa dos dois. E essa deusa, nessa história dela, ela traz pra gente uma possibilidade que é justamente de unir essas duas necessidades. Né? Na Terra, com a comunidade ali que ela cria, ela passa a ser honrada, respeitada, admirada e ter função e expandir sua natureza por toda a Terra, plantando e povoando e nutrindo e cuidando, e sendo amada por isso, tendo ali a comunidade, a força. Né? E muitas vezes a gente precisa se afastar de onde a gente está ou de onde a gente veio para poder viver isso. Muitas vezes a gente precisa, não necessariamente essa mudança vai ser algo drástico, briga, muitas vezes né? Muitas vezes é traumático, é abandono, é ruptura e tal. Mas mesmo quando não é, muitas vezes a gente precisa se afastar de determinadas pessoas, sejam família, amigos, né? Ou de repente não ter tanta conversa, não precisa ser uma ruptura, para que a gente possa encontrar pessoas, lugares, espaços
onde a gente possa ter as duas coisas. Ter uma rede, um vínculo, né? Ser amada, sem deixar de ser quem a gente é. Então, para quem escolheu essa carta hoje, né, essa deusa traz muito essa questão da comunidade e do equilíbrio, né? De nós podermos ser autênticos e de, se for preciso, deixar algo para trás para que isso aconteça, buscar novos caminhos, tá tudo bem, né? É aquilo, ela é posta na cesta, enviada para a Terra. Não é uma punição, era um lugar que tinha a ver com ela, mas com todos os recursos para isso, para o futuro, sementes e filhos pequenos. É de novo essa visão do futuro, né? Então, quem escolheu essa carta tem algumas coisas para pensar, né? A primeira é se os espaços que você está, os vínculos, o trabalho, os relacionamentos, as amizades, são espaços seguros, são vínculos de afeto em que você pode realmente se sentir amado sendo exatamente quem você é, com seus defeitos e com as suas qualidades. De um outro lado, uma outra pergunta que vem, uma outra questão que vem aí é se aconteceu ou acontece com você nesse momento essa necessidade de separação, seja da família, da terra, das amizades, do relacionamento, se acontece essa necessidade, fazer um trabalho interno para olhar para o futuro, né? Para olhar, viver esse luto dessa separação que às vezes dói, mas olhar para frente. Porque se a gente não cabe naquele espaço, a gente nunca vai poder ser realmente pleno e feliz ali, né? As duas necessidades têm que ser satisfeitas. Não adianta pertencer à custa de não poder ser quem a gente é, não adianta ser quem a gente é à custa de não ter ninguém. Então, viver esse luto desse espaço em que a gente não cabe mais, ou talvez nunca tenha cabido, ou dessas pessoas de que a gente precisou se afastar, ou que renegaram a gente, né? Ou da família que não entende, né? E tentar focar em quais são os recursos que você tem, né? O que você quer plantar e travou o vídeo aqui. Para onde você pode ir com esses recursos, essas sementes, esses filhos que você tem pequenos, para que haja terra onde eles floresçam, para que haja pessoas que valorizem isso. Então, para quem escolheu essa carta, se você estiver preso ao luto de uma família, de uma relação, de um trabalho, de algo que precisa morrer, ou que foi arrancado de você, ou que simplesmente acabou, porque não fazia sentido, não te dava esse vínculo com você ser quem você é ao mesmo tempo, viver esse luto, honrar isso, dilatar o tempo, como ela faz, né? Aumentar o tempo para se dar tempo de sentir tudo que é necessário sentir no seu tempo, para que depois você possa olhar para o futuro, olhar para o que veio com você nessa cesta onde você está. Quais são os filhos, quais são as sementes, o que veio junto com você nessa cesta? O que você tem ali para oferecer, o que você quer produzir, gerar no mundo. E criar isso, ir em busca disso. Então, quem escolher essa carta pode estar passando por algum desses momentos da história. Seja perceber o que você tem a oferecer e buscar uma rede, buscar criar isso, buscar espaços que tenham afinidade com você. E nem sempre essa busca é fácil também. Seja viver o luto de não ter tido isso nos espaços onde você nasceu, onde você estava. Seja de tomar a decisão de ir embora de espaços e relações que não são vínculos seguros, não respeitam a sua autenticidade. Ou também, quem sorteou essa carta pode estar ali num momento de ser muito autossuficiente, ser extremamente autêntico, mas sente falta ou não admitir, às vezes, que sente falta, que faz falta ter uma rede, ter pessoas, ter um vínculo, né? Ter um grupo. Admitir isso também, né? Então, tanto admitir que tinha até uma frase que eu tenho uma amiga que tem essa frase tatuada no braço, que é de um filme, né? Que a felicidade só é real quando é compartilhada, né? Então, se ela estiver vendo o vídeo, ela vai reconhecer. Então, assim, tanto entender que ninguém é totalmente autossuficiente, não dá, isso não é humano, né? A gente tem necessidade de vínculo.
e que também não dá para a gente negar quem a gente é e se cortar o tempo inteiro para se encaixar em lugares que não fazem sentido para a gente, né? Então, eu tinha um terapeuta e professor que já faleceu, que ele tinha uma frase que era: o essencial não é negociável. E ele sempre trazia isso. E ele dizia que tem coisas que a gente pode negociar, pode abrir mão, né? E esse é o espaço das relações. Porque para a gente se relacionar, uma vez um cede um pouquinho, o outro cede outro pouquinho. Mas o que é essencial, o que é a nossa autenticidade, a nossa verdade, o que é quem a gente realmente é, não dá para negociar. Quem escolher essa carta pode pensar em que parte dessa conversa toda está e pensar nisso, né? Como é que eu posso reconhecer, valorizar ou criar espaços e vínculos em que eu tenha segurança, amor, sendo quem eu sou. Pessoas que valorizem isso, né? Pessoas porque existe. E às vezes, quando a gente está há muito tempo numa situação em que a gente não pode ser quem a gente é, e às vezes tem aquele pensamento de: se as pessoas souberem quem eu sou, ninguém me ama, né? Ou se eu parar de ajudar os outros, ser boazinha, ninguém me quer. Ou se a gente nunca se sentiu realmente. Às vezes, se a gente nunca sentiu isso, a gente pode achar que não existe, que ninguém vai gostar da gente como a gente é. Às vezes a gente nem sabe mais quem a gente é, porque a gente se podou tanto para pertencer, para ser amado, para se encaixar, que a gente até esquece quem a gente é. Então, se você está em alguma dessas partes, é bom olhar para dentro, é bom olhar para essa questão e, se necessário, buscar ajuda, né? Se necessário, buscar terapia, para poder descobrir quem você é, qual é a sua autenticidade, para poder perceber se os seus vínculos estão saudáveis, para poder ver como buscar vínculos mais saudáveis, para poder fazer o luto de relações, de famílias, de questões que não eram espaços que te aceitavam, e para poder descobrir que existem pessoas que valorizam quem você é e que são capazes de te amar exatamente como você é. Né? O que não significa que a gente não possa melhorar, mas que aceitam e gostam da gente com todas as questões que a gente ainda tem. Tá bom? Então, se você escolher essa carta, muito amor, muita aceitação, muita busca de quem você é, e vínculos e abraços muito quentinhos para você. Isso, boa semana, um beijo para você.